Sabe aquela carta de Judas, pequena, quase esquecida lá no finalzinho da Bíblia? O que será que ela tem a ver com as famosas 7 igrejas do Apocalipse? E mais, como é que o livro de Atos pode ser a chave que conecta tudo isso? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Nós vamos juntar essas peças para revelar um diagnóstico apostólico que é impressionantemente atual. Para a gente entender isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar para essa convergência apostólica. Depois, a gente mergulha na relação entre Judas e as 7 igrejas. Na sequência, vamos buscar a origem dessas tensões lá em Atos. E daí, a gente traz o diagnóstico para os nossos dias e, claro, fala sobre o remédio que nunca perde a validade. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nem Judas, nem João lá no Apocalipse estavam inventando a roda. O chamado deles não era para uma nova doutrina, uma revelação inédita. Era, na verdade, um chamado à memória, um retorno àquilo que já tinha sido entregue na fundação de tudo. E isso já nos joga na pergunta central de toda essa análise. O que, afinal, conecta esses dois textos que parecem tão distantes? Como é que o alarme de um sentinela, que é o que Judas faz, se encaixa de forma tão perfeita com a sentença final de um juiz, que é o que vemos em Apocalipse? E a resposta, olha só que interessante, não é criar uma nova estrutura de igreja, um novo programa, nada disso. A solução é uma questão de memória. O chamado, tanto de Judas quanto de João, era o mesmo. Lembrem-se do que já foi dito pelos apóstolos. A ideia é voltar a ter uma escuta atenta, sabe? Uma escuta de relacionamento com a voz do Senhor. Certo, agora vamos colocar essa ideia à prova. Vamos mergulhar de cabeça nos paralelos diretos entre os alertas de Judas e a real condição daquelas 7 igrejas do Apocalipse. É aqui que o diagnóstico começa a ficar impressionante. O primeiro desvio que Judas aponta, ele chama de caminho de Caim. Pensa nisso como uma religião da forma perfeita. Sabe, a doutrina está toda certinha, o culto é impecável, mas falta a essência, falta comunhão. É fazer tudo certo para Deus, sem de fato ouvir a Deus. E a conexão aqui é gritante. Judas aponta para Caim, que oferece um culto sem ouvir a voz de Deus. E o que João nos mostra? A igreja de Éfeso, doutrinariamente correta, trabalhadora, perseverante, mas que abandonou o primeiro amor. Ela perdeu a comunhão, que é a fonte de tudo. O segundo desvio é o erro de Balaão. E aqui a coisa é sutil. Não se trata de negar a Deus, mas de usar a Deus. É quando o dom divino vira mercadoria, a revelação se mistura com o interesse pessoal e a fé acaba sendo negociada com a cultura ao redor. E de novo o diagnóstico bate. Judas condena Balaão por transformar o dom em negócio. E o que a gente vê em Pérgamo e Tiatira, o resultado prático disso. São igrejas que toleram a imoralidade, a idolatria, ali no meio delas. A fé perdeu a santidade, porque o temor do Senhor foi negociado. Por último, a gente tem a rebelião de Coré. Esse aqui é o desvio da autossuficiência. É quando a estrutura, a organização, o consenso do grupo, tudo isso toma o lugar da unção e da dependência de Deus. É uma autoridade que tem toda a aparência de piedade, mas que nega o seu poder. E onde a gente encontra isso? No Apocalipse, em Sardes, que tinha a fama de estar viva, mas na verdade estava morta. E em Laodiceia, a igreja que se achava tão rica, tão autossuficiente, que nem percebeu que Cristo estava do lado de fora batendo na porta. As duas trocaram a dependência de Deus por uma ilusão de força própria. Quando a gente coloca tudo lado a lado assim, fica claro um padrão, né? É quase uma progressão. Pensa comigo, o que Judas estava vendo era só a sementinha do problema, um desvio começando a brotar. Já no Apocalipse, João descreve essa mesma semente como uma árvore já crescida, madura e pronta para ser julgada por Cristo. Ou seja, é o mesmíssimo problema, só que em estágios diferentes de desenvolvimento. Mas espera aí, de onde vieram esses problemas? Eles não surgiram do nada, certo? Para a gente entender a raiz disso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para as tensões bem reais e complexas que estão registradas lá no livro de Atos. Muita gente lê Atos e pensa numa igreja primitiva perfeita, idealizada. Mas a verdade é o exato oposto. O livro é um registro super honesto dos conflitos, das concessões que os apóstolos tiveram que fazer e das soluções temporárias que, embora necessárias na época, acabaram abrindo a porta para esses problemas maiores lá na frente. O livro de Atos mostra isso claramente. A briga para integrar judeus e gentios,
as resistências culturais e, principalmente, o famoso decreto de Atos 15. E aqui tem um ponto fundamental. Aquele decreto foi uma medida pastoral para um momento de transição. Não era para ser uma doutrina eterna. Foi uma solução para que o pessoal pudesse conviver em paz. Certo. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que esse diagnóstico de quase 2000 anos atrás ainda faz sentido hoje? A resposta é que, mesmo que as roupas e os nomes mudem, os princípios por trás desses desvios, esses são exatamente os mesmos que a gente vê por aí hoje em dia. Essas falhas antigas têm uma cara bem moderna, um conhecimento bíblico superficial, uma busca por experiências impactantes, em vez de uma vida de obediência, aquela espiritualidade meio à la carte, sabe? Onde se escolhe só o que convém, e, principalmente, um desejo de viver sob a tolerância de Deus, em vez de buscar ser transformado por Ele. Mas agora vem o alerta mais sério de todos. Embora o diagnóstico seja coletivo, feito para as igrejas como um todo, a aplicação da solução e o juízo, caso ela não seja aplicada, é sempre individual. A carta é enviada para a comunidade, mas o chamado para ouvir é para quem tem ouvidos. A responsabilidade final, no fim das contas, é de cada um. Depois de um diagnóstico tão preciso como esse, qual é o tratamento? A boa notícia é que o Novo Testamento não deixa dúvidas sobre a solução. E spoiler, não é um plano mirabolante, uma nova estratégia de marketing, é simplesmente um retorno ao básico, ao fundamento. E o caminho de volta é este aqui, um retorno aos pilares, a palavra dos apóstolos como único padrão, uma consciência limpa, sem fingimento, uma fé de verdade que se mostra em amor, e uma dependência real, ativa do Espírito Santo. Simples assim, não existe atalho. No final das contas, tudo converge para esse chamado, que se repete 7 vezes no Apocalipse. E veja bem, não é um conselho, é uma ordem. O diagnóstico foi apresentado, o remédio está na mesa, mas a responsabilidade de ouvir, essa é pessoal e intransferível. Então, a grande questão que fica no ar não é se o Espírito Santo continua falando com as igrejas. A verdadeira pergunta é: será que tem alguém com o ouvido atento para escutar?